Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e eficaz, é poderosa, tem orientação e bênçãos e livramento para mim e para a sua vida. É só a gente lutar para estar na palavra, é a gente lutar para cada dia mais conhecer a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que nos conduz ao caminho da vida eterna e nos guia aqui na terra. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos no livro de Êxodo, o 9, do 18 ao 35. Estamos trabalhando agora o livro de Êxodo. Há uns anos atrás eu falei desse livro e o Senhor me direcionou para falar novamente de outra forma. Eis-me aqui. O título é: Você teme a palavra do Senhor? Porque às vezes o Senhor fala, o Senhor orienta, o Senhor diz é por aqui, mas não queremos obedecer. Aí não tememos. E quando a gente não teme, as consequências vêm. Amém? A 7ª praga, a saraiva. A gente sabe que Faraó não deixava o povo ir embora. Aí você diz: mas Deus endureceu o coração de Faraó. Sim, é verdade. Mas o Senhor sabia o que vivia dentro do coração de Faraó. O Senhor sabia o porquê estava fazendo isso. Porque, na verdade, dá a entender que ele se inclinava para o eu dele, a arrogância, a soberba dele. Então, o Senhor quis mostrar que grande, poderoso e tremendo só é um, que é o Deus dos céus. E lá no Egito eles exaltavam, adoravam Faraó, aquele chefe de estado que era mortal, um ser humano igual a mim e a você. Então Deus enredou por esses caminhos, porque ele sabia, ele dirigiu Moisés por esse caminho, porque ele sabia quem era Faraó, como ele conheceu e você. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. O Senhor falando a Moisés que veja, que nunca ia acontecer o que ia acontecer naquele dia, porque o Senhor queria mostrar as maravilhas dele. Mas Bete, maravilha é castigo? Tudo é maravilha. O poder de Deus é maravilha, o amor de Deus é maravilha, a justiça dele é maravilha, porque ninguém faz igual. Glória a Deus. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, e todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. O Senhor mandou Moisés falar isso ao povo dele, porque qualquer coisa que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida, ele fala primeiro. Quem serve a ele, quem vive adorando só a ele, ele fala. E ele deu esse recado para o povo dele. Portanto, continue servindo a ele, continue na presença dele, continue obedecendo ele, porque ele é o nosso fiel amigo. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Veja que tinha servos de Faraó que temia, porque sabia que o que Deus fala, ele cumpre. Tem pessoas que estão com você que não é crente, mas teme, porque já viu Deus agir na tua vida. Continua adorando, para que toda a família e todos vejam o poder de Deus nas nossas vidas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e seu gado no campo. Aqui diz que aqueles que não consideravam. É uma pena não ouvir a voz de Deus, ou ele mandar uma ordem e não obedecer, porque não considerar. É a palavra de que diz. E quando não se considera, com certeza a consequência vem. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado e sobre toda a erva do campo, a terra do Egito. O Senhor mandou que ele estendesse aquela vara para o céu. Estenda a sua vara da oração. Estenda a vara da adoração, do clamor, do jejum e da leitura da palavra.
Obedeça como fez Moisés, e você vai ver a glória de Deus. Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra. Desceu fogo, desceu a grandeza de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor, e Ele sabe trabalhar. Havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave quanto nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Veja que aquele poder de Deus nunca tinha acontecido antes, porque Deus tem coisas novas nas nossas vidas. Do jeito que Deus agiu com justiça, quando Ele faz coisas novas, coisas inéditas. É só você crer e esperar. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Veja que a gente vê às vezes trovões, desastre por aí. É o poder de Deus. A natureza, quem manda é Deus. A Bíblia diz que Ele disse que até as águas obedecem o Senhor. E que a voz dele é como semelhante a barulhos de águas e trovões. Você tem ideia do Deus que você serve? E quando os discípulos estavam dormindo no barco, que eles acordaram ele, que ele deu ordem, aquieta-te, e o vento se aquietou. Deus tem poder para aquietar o vento, qualquer vento da sua vida, qualquer rebuliço, mas também tem poder para que o vento aumente. O segredo é você temer ao Senhor. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. O Senhor mandou saraiva para todo o Egito. Mas onde estava o povo de Israel e suas coisas, não tinha o juízo de Deus. Porque Deus sabe a quem cobrar, mas quem é fiel, Ele dá livramento. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpio. Veja que ele entendeu que ele era pecador e que o Senhor era justo, porque o que Deus faz, Deus cumpre. Agora também tem aquele lado dele se enganar, Faraó enganava Moisés e depois não deixava o povo ir. Mas aquele que zomba de mim e de você que engana, ele não está enganando a gente, não. Eles estão pensando que engana a Deus. Porque quem atribula, quem persegue esse povo de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Ele é amor, mas é justiça. Você sabe disso. Orai ao Senhor, pois que baste para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficarei mais aqui. Ele disse: ora ao Senhor, porque a oração é a chave do negócio. É a oração que vem as bênçãos, livramentos, milagres. Ore sem cessar. Aprenda a conversar com Deus em qualquer situação. Então lhe disse Moisés: saindo da cidade, estenderei minha mão ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. O que eu acho interessante é que Moisés disse: eu vou orar, isso vai acabar. Mas é para que você saiba que a terra é do Senhor. Ele quis dizer: olha, Faraó, tudo que tu tem não é teu, não, é de Deus. Porque tem pessoas que acham que tudo que ele tem é dele. Não é. O mundo e a terra é de Deus. Quando Deus chama alguém, a gente vai embora e fica tudo, porque tudo é dele. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Moisés disse: eu sei que tu e teu povo não temem a Deus, mas Deus é Deus. Se alguém que você está orando, clamando, não teme a Deus, deixe com o Senhor. Ele sabe trabalhar. E o linho e a ceva foram feridos porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Quer dizer, tudo ali na terra foi ferido, porque onde o Senhor chega fica a marca de bênção ou de juízo. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Aquilo que você cobre de oração não é ferido. Aquilo que você cobre de louvor, de adoração, de jejum, não é danificado.
porque Deus cuida. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu a sua mão ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Quando a gente clama ao Senhor, alguma coisa cessa. Dor, tormenta, perseguição, desemprego, cessa. E vem o agir de Deus. Mas também quando se faz Jesus se irar, quando desobedece, também vem a mão de juízo do Senhor. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Veja que mais uma vez Deus mostrou as maravilhas dele e Faraó não deixou ele. Tem pessoas que Deus está falando e o coração continua duro. Eu lhe aconselho a obedecer, porque as consequências são terríveis. E com Deus ninguém brinca. E o 35 para terminar. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. O Senhor não disse que ele não ia deixar? Porque o Senhor conhece todas as coisas. Então não se preocupe, porque o Senhor sabe trabalhar. O Senhor cuida dos faraó aqui da terra. Ele sabe como chegar. Ele conhece o ponto fraco de cada um dos teus perseguidores. Jeremias 29 fala do povo preso na Babilônia, o povo escravizado, mas porque eles desobedeceram ao Senhor. E quando desobedece, vem as consequências. Mas olha o que diz aqui Jeremias 29, 14. Serei achado de vós, no caso Deus, né? Diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportar. O Senhor estava dizendo isso porque se eles obedecessem, Deus tirava eles do cativeiro que ele estava. Então o segredo é obedecer. O segredo é interceder. O segredo é ficar na posição que ele quer. E quando a gente faz isso, grande é a vitória. Porque ele diz, operando eu, quem impedirá? Então vamos obedecer. Não vamos ser um faraó. Lembre-se do título, você teme a palavra do Senhor. Porque se você teme, você obedece. Se você obedece, você fica na porta igual Mardoqueu. Se você fica na porta, você espera. Porque quando a gente espera, o agir de Deus chega. O milagre acontece. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.